Uma pessoa brilhante, inventor, médico cirurgião, realizou mais de 22 mil cirurgias ao longo de sua carreira. Essas são algumas características do personagem principal da história de hoje, que é sobre John Harvey Kellogg. Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Na história dessa semana, vamos contar para as crianças, brevemente, a história de John Kellogg. É uma história bem interessante e termina assim um tanto triste, porque infelizmente, em algum momento da sua vida, ele deixa então os caminhos de Deus, ele abandona, a Bíblia e abandona também a igreja. John Kellogg frequentou as melhores faculdades de medicina da sua época. Ele formou-se em 1875 e veio a se tornar um dos principais médicos dos Estados Unidos. Na história, queremos enfatizar para as crianças o perigo, de você permitir que a fama, o orgulho ou que suas próprias ideias conduzam a sua vida. Nós estaremos sempre seguros e seremos ricamente abençoados se permanecermos nos caminhos de Deus. Você conhece a história de John Kellogg? Eu vou deixar aqui no link do vídeo, da descrição do vídeo, dois links de dois vídeos interessantes onde falam um pouco sobre ele. Então, se de repente você não conhece, seria muito interessante você conhecer um pouco sobre esse homem que foi tão importante, para a igreja, mas que infelizmente deixou então os caminhos de Deus, ok? Para contar essa história, já que nós estamos ilustrando ele como uma luz que se apagou, você pode levar uma vela, onde você vai acender, e você pode então usar um copo ou vidro para fazer essa luz se apagar no momento da história. Você também pode usar um bocal, e aí você põe numa tomada, e acende então durante a história, contando sobre ele, depois você vai apagar, ou então usar uma luz mesmo, tá? Para então você ilustrar o John Kellogg, que foi uma luz que se apagou. E a Bíblia, você leve aberta no livro de Salmos 119, versículo 105, que é o texto que nós vamos ler na história de hoje, ok? Vamos à história. Lembrando que, como estamos contando histórias de pessoas, histórias verídicas de pessoas, é sempre muito importante que você leve algum recurso. Se você não tiver um, você leve outro, leve o que for mais fácil para você, leve a imagem, do personagem da história, para que se torne interessante para a criança e ela entenda ali a mensagem que você quer passar, ok? Como sempre eu digo aqui, parabéns para você que se esforça por contar a história para suas crianças. Com certeza, a cada sábado você tem deixado lições preciosas ali no corações delas, ok? Que Deus continue te abençoando. Vamos à história. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vocês conhecem esse cereal aqui? A história de hoje é sobre um homem muito famoso, o qual tinha o sobrenome Kellogg. O seu nome era John. E foi esse homem que criou este cereal. Ele foi muito inteligente, um médico muito famoso, um homem brilhante. Ellen White e Tiago amavam ele como um filho. Mas, infelizmente, esse homem permitiu que o orgulho dominasse seu coração e ele então se afastou de Deus, abandonou a Bíblia e a igreja. John Kellogg foi criado numa família ativa na igreja adventista e ele era um menino muito inteligente. Quando ele completou 21 anos, Ellen e Tiago incentivaram ele a ir estudar medicina e até ajudaram a pagar os seus estudos. Ele então se formou e foi o diretor de um dos primeiros hospitais adventistas fundados ali na cidade de Battle Creek. Kellogg se preocupava com a saúde das pessoas e foi ele quem inventou esse famoso cereal de milho. Mas não era só isso, ele também inventou aparelhos que as pessoas usavam depois de suas cirurgias. Também inventou aparelhos que ajudavam a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Ele era realmente um médico fantástico. Realizou mais de 22 mil cirurgias ao longo de sua carreira.
e raramente um paciente morria em suas mãos. Ele realmente era como uma luz brilhante. Bem, mais um dia, Kellogg começou a ensinar coisas muito estranhas, que não tinham nada a ver com a Bíblia. Ellen White, que amava ele como se fosse seu próprio filho, ficou muito preocupada. Escreveu para ele e o aconselhou diversas vezes a abandonar aquelas ideias, porque ele estava indo por um terreno muito perigoso. Mas John Kellogg não gostou dos conselhos de Ellen White. Deixou para lá e continuou seguindo seus pensamentos, seguindo com as suas ideias e os seus propósitos. Vocês sabem que a Bíblia, ela é comparada como uma luz, uma lâmpada que guia os nossos caminhos. Vamos ver o que está escrito aqui em Salmo 119, versículo 105? Olha só o que diz. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, a Bíblia, ela é comparada como uma lâmpada, como uma luz que guia nossos caminhos. Infelizmente, John Kellogg decidiu abandonar este caminho, abandonar a Bíblia, seguir as suas próprias ideias. Então, ele foi como uma luz que, infelizmente, se apagou. Antes de morrer, Kellogg já não fazia parte da igreja há muito tempo. Algumas coisas que ele conquistou em sua carreira, ele também perdeu. E ele não fez parte daquele grupo de pessoas que defendeu a verdade a qualquer preço. Sabe, crianças, Deus nos dá muita inteligência, sabedoria, capacidade, mas devemos usar isso para honrar o nome dele. Não podemos permitir que o orgulho, a vaidade, nos afaste ou nos separe dos caminhos de Deus. Que possamos glorificar a Deus em tudo que ele nos dá e seguir firmes em teus caminhos até o fim. Amém? Vamos orar? Nosso querido Deus, nos ajude a sempre aproveitarmos da melhor maneira possível esse presente que o Senhor nos dá, a sabedoria. Mesmo ao cometermos falhas, que possamos nos lembrar que podemos voltar aos teus caminhos e dar ouvidos aos teus conselhos e também das pessoas que nos amam e querem o nosso bem. Nos ajude, acima de tudo, termos a Bíblia, a Palavra de Deus, como nosso guia. Afinal, ela é a luz que nos conduz a caminho seguro. Nos ajude, então, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço, que Deus te abençoe e que você permaneça firme ao lado de Deus para que a sua luz nunca se apague. Até a nossa próxima história.